Opa, começou. Estamos live. Olá, pessoal, bom dia. Quer dizer, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Tudo depende de onde você está. É com grande prazer que nós vamos começar aqui o Hangout, tá? Estou aqui com uma pessoa excelente, que ela vai falar um pouco sobre sua experiência e sua jornada, toda a sua, como posso dizer, toda a sua vida, né? Toda a sua seu envolvimento. Então, assim, tem muita gente querendo ir para a Europa, muita gente querendo mudar de país. Então, isso vai ser uma baita de uma oportunidade aí de falar com essa pessoa fera que manja bastante sobre Java. Então é isso, galera. Vou parar de falar agora e vou deixar aí a grande estrela aí do dia brilhar mais, ok? Com você. Ok, valeu, Otávio. Oi, gente. Meu nome é Thaisa, eu sou desenvolvedora e estou morando aqui na Suécia desde novembro do ano passado. Faz 10 meses, menos de um ano aí. Mas aí eu vim compartilhar com vocês que eu perguntei nos grupos que eu participo se alguém tem interesse em saber mais assim da minha experiência. Muita gente ficou interessada, então estou aqui para compartilhar um pouco de como foi o antes, o durante e agora, né? Como é que está sendo. E, assim, eu fiz todo esse conteúdo baseado em perguntas que eu fiz nas redes sociais, nas comunidades, no próprio Meetup. Então, o pessoal fez algumas perguntas e eu baseei nisso para fazer o conteúdo. Mas se alguém tiver mais pergunta aí no chat, Otávio pode me perguntar, me interromper a qualquer momento, que eu posso responder, beleza? Bom, vamos lá. Para começar, assim, óbvio que no título fala que é a minha experiência, mas é só assim, um disclaimer para lembrar que eu estou falando do meu ponto de vista, né? Talvez outras pessoas que vieram para cá, que se mudaram para cá, tenham diferentes opiniões. Então, assim, no que eu estou falando não é regra. Pessoas podem ter diferentes visões, diferentes perspectivas. Só para a gente lembrar disso. Então, é baseado totalmente na minha experiência. Então, vamos lá. Bom, meu background. Muita gente ficou curiosa, assim, para saber, tipo, por que eu estou aqui, né? O que é que me fez chegar aqui? Eu acho que essa pergunta é muito complexa, assim, é um conjunto de coisas, mas aqui é um pouco do meu background, do meu histórico como desenvolvedora, que com certeza influenciou, né, nesse caminho. Bom, eu fiz ciência da computação na UFRN, eu sou de Natal, e fiz ciência da computação lá. Isso foi em 2003. Estou falando minha idade aqui, praticamente, né? Eu sou da velha guarda aí. Comecei a faculdade em 2003. E depois disso, depois que eu terminei a faculdade, eu trabalhei como meio que estagiário, programadora júnior numa empresa local. Eu fiquei assim, uns 10 meses, menos de um ano trabalhando nessa empresa com Java já, e JSF, Java e JSF. E depois disso, eu também passei 9 meses em Recife, que eu fiz um curso no CESA lá, que é uma empresa que faz parte do Porto Digital de Recife, e eu fiz um curso com a Motorola. Então, eu passei 9 meses lá trabalhando para a Motorola como testadora manual de celular. E também metade do tempo eu era testadora manual de celular e metade do tempo eu tinha os cursos, assim, cursos de engenharia de software, essas coisas. Foi uma experiência bem legal, assim, mas era um curso que durava 9 meses. Quando acabou esse curso, tem uma oportunidade na DataPrev, que abriu um concurso para a DataPrev, lá em João Pessoa. Aí eu falei, beleza, vou fazer esse concurso para ver se eu passo. Aí eu fiz concurso e passei. E acabou que eu fiquei 4 anos trabalhando na DataPrev, uma empresa pública, né? Eu fiquei isso em João Pessoa. A gente trabalhava com Java também, JSF. Naquela época não tinha esse lance de back-end e front-end, todo mundo faz tudo. Então, a gente trabalhava assim com parte... Era mais JSF mesmo e já. E eu trabalhei 4 anos lá, assim, eu aprendi muito, eu acho, lá, porque a gente trabalhava com sistemas muito robustos, assim, que, enfim, processava todos os dados laborais dos brasileiros, né? Então eram coisas assim bem robustas, bem desafiantes, assim.
Mas, assim, à medida que eu fui trabalhando lá, acabou os 4 anos, eu passei 4 anos e via que eu não estava fazendo mais do mesmo, assim. Aí eu pensei em outras coisas, mas aí, ao mesmo tempo, eu era servidora pública. Aí eu falei, eu não sei. Mas aí apareceu uma oportunidade na UFRN para concurso também, e eu acabei fazendo e também passei. Então, eu fiquei 3 anos como servidora pública, servidora federal pública lá no UFRN, trabalhava na Superintendência de Informática. Também a mesma coisa, trabalhava com Java, com JCF, era aquela coisa faz tudo assim. E, passei 3 anos lá trabalhando nos sistemas porque a UFRN, ela cria uns sistemas bem legais, assim, que é usado por vários lugares do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas, tipo, várias universidades, mais de 30 instituições, usam os sistemas acadêmicos e administrativos que a UFRN desenvolve. Então, eu trabalhava para esses sistemas. E nesse meio tempo eu também fiz mestrado, o mestrado acadêmico no caso, porque como eu era servidora, era mais fácil, assim, era bem fácil eu entrar, então é porque tem umas vagas reservadas para servidores. Então eu falei, já que eu estou aqui, vou fazer um mestrado, porque, tipo, aproveitar a oportunidade. E também na época, como servidora, aumentava meu salário, se eu fizesse mestrado. Aí eu falei, vou fazer mestrado e quando terminar o mestrado, eu peço para aumentar o salário. Mas aí acabou que eu fiz o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu poderia. E acabou o meu estágio probatório na UFRN, que eram 3 anos, e eu poderia pedir um aumento por causa do mestrado, eu decidi sair, porque por questões pessoais, nessa época eu casei, aí o meu marido na época foi trabalhar em outro lugar, e eu tinha que decidir, ok, o que é que eu faço? Ou eu continuo aqui, ou eu vou tentar outras coisas. E daí eu tentei outras coisas. Assim, eu escolhi o caminho de sair da UFRN e tentar outras coisas. Aí, nesse meio tempo, eu acabei que não ganhei o meu aumento do mestrado. Acabou que a razão principal de eu ter feito mestrado nem adiantou. Mas, enfim, foi bom pela experiência, né, de eu participar da parte acadêmica. Então, eu me mudei para Brasília e fiquei 1 ano como freelancer. Nesse tempo, eu estava trabalhando com Python. E também era meio que full stack, assim, a gente fazia tudo, mas era com Python, assim, foi a única vez que eu trabalhei não sendo com Java, foi nesse 1 ano que eu fiquei nessa empresa como desenvolvedora. Nesse meio tempo também eu fiz uns freelancers com Django e Python, foi bem legal para eu aprender mais sobre isso. E depois eu e meu marido, a gente decidiu se mudar para São Paulo. E eu passei quase 2 anos lá em São Paulo, trabalhando com Java, e nesse caso era só back-end, porque lá em São Paulo era um pouco mais organizada as empresas, então tem essa divisão, assim, back-front. Eu era só back, trabalhando com Java, e basicamente Java, assim, de tecnologia, o grosso era Java. E quando eu também estava em São Paulo, eu me envolvi com a comunidade Dev Java Girls. Na verdade, uma das primeiras reuniões que a gente teve da comunidade, quem criou a comunidade foi a Gleice, que ela morava em Brasília na época, e ela colocou na rede social dela um tweet, alguma coisa assim. Eu nem sei como é que eu cheguei nessa comunidade, mas eu participei de uma das primeiras reuniões e até hoje eu faço parte, assim, eu me orgulho muito disso. E sei que eu fazer parte da comunidade me ajudou muito a estar aqui, seja por ter mais segurança em mim mesmo, ou as pessoas meio que gostam quando você faz parte de uma comunidade, assim, demonstra que você tem iniciativa, alguma coisa assim. E, assim, eu sou muito grata às meninas, beijo meninas de Dev Java Girls para vocês. Você, a mulher que está seguindo a gente, não conhece, segue lá a gente, é uma comunidade muito bacana de mulheres que desenvolvem com Java. Bem, e depois desse 1 ano e meio, 2 anos que eu fiquei em São Paulo, apareceu a oportunidade dessa vaga aqui, na Suécia. E agora eu estou há quase 1 ano aqui, como desenvolvedora back-end, eu trabalho com Java. Assim, o que é que eu... vai ter um slide que eu vou falar mais ou menos das coisas que eu trabalho aqui. Então, vamos para o próximo slide. Sim, 2 perguntas que me fizeram, talvez eu já tenha respondido, mas experiências e projetos que te levaram para aí. Esse é o meu background, e claro que tudo isso influenciou, mas eu acho que é tipo um misto de muitas coisas, né?
É uma pergunta muito difícil de responder, mas esse é o meu background e com certeza ajudou. E outra que me fizeram é sair do emprego, estava no Brasil e ir atrás de outras coisas. Essa também é bem relativa. Eu já essas, como vocês viram aí no meu histórico, eu fiz várias mudanças na minha vida, então essa foi tipo uma mais difícil, eu acho, mas ou não, nem sei, assim, todas foram muito difíceis, na verdade, mas enfim, eu encaro como uma experiência, assim, uma tentativa. Eu encaro como, ok, vou lá, deixa eu ver como é, deixa eu ver como é. Se de repente não dá certo, eu tento outro caminho, alguma coisa assim. E assim as coisas vão indo na minha vida. Sim, uma coisa que eu queria comentar é que vocês viram que, tipo, eu trabalho há, sei lá, mais de 10 anos como desenvolvedora. E, assim, mas ao mesmo tempo, eu não me sinto que eu sei muito mais do que muita gente, assim. Eu sou uma pessoa normal, não sou aquela pessoa nerd que passa o final de semana estudando. Eu estudo, tipo, meio que quando eu preciso. A empresa me força a estudar para eu continuar me mantendo nas coisas e assim eu vou evoluindo, assim. Mas, tipo, eu conheço muita gente que tem 6 anos de carreira, 5 anos de carreira, 7, e tem, tipo, a gente é igual, assim. Eu não sou mais do que ninguém por estar há 10 anos aí nessa trilha. Bom, uma pergunta que fazem muito é o inglês. Como é que era o seu inglês aí? Ou como era o seu inglês antes de você vir? Bem, esse GIF meio que é como eu falava que era, tipo, não, eu não sei inglês, eu sei o básico do básico, eu tinha muito medo de conversar. Eu entendi, assim, eu fazia, quando eu fui adolescente, eu fiz aqueles cursinhos, assim. E então, assim, eu sabia gramática, eu sabia ler. Ler eu era ok, porque a gente lê muito técnico, né? Livro técnico, tutorial na internet. Então, a gente ler eu era ok. Ouvir eu era muito ruim. Assim, tipo filme sem. Nunca que eu entendia naquela época, assim. Hoje em dia tá melhorando porque eu tô me forçando, né? E eu trabalhando aqui e acaba que eu tô melhorando mesmo sem querer, assim. Mas, assim, eu tinha muito medo, assim, eu considerava que eu não sabia. Mas depois eu descobri que, na verdade, eu sabia. Porque é aquela coisa, não sei se você já escutou, assim, vocês já escutaram, mas todo mundo, muita gente fala assim, falava para mim, Thaís, você não precisa ter inglês perfeito, basta só você saber se comunicar. E eu falava, beleza, mas tipo, nem isso eu sei. E como é que eu vou saber qual é o limiar, né? Como é que eu vou saber o que é suficiente ou não? E isso realmente é muito relativo, porque eu achava que eu não sabia, mas na verdade eu consegui me comunicar para as entrevistas, então foi o suficiente. Tá, aí como é que eu vim parar aqui, né? Eu estava lá em São Paulo, lá trabalhando normal de boa, e eu e o meu marido, assim, a gente não tem filho nem nada, então a gente pensava, assim, ele também é desenvolvedor, então a gente pensava em, de repente, morar fora, assim, a gente, e se, né? Vamos pensar e tal, mas assim, a gente nunca tinha ido atrás, ele tinha ido atrás um pouco, eu nunca tinha ligado muito, assim, era uma coisa assim que passava, a gente tinha uma ideia e tal, mas nunca assim, eu fui atrás ativamente. Mas aí teve um dia que eu estava já querendo, quando eu estava lá em São Paulo, rolou umas mudanças na empresa que eu estava e eu fiquei meio, assim, estava pensando em mudar de empresa. Eu falei, rapaz, eu vou, de repente, e se rolasse para fora, assim? Aí eu falei, eu não sei, mas eu não sou boa o suficiente, eu não tenho inglês. Mas assim, eu vou começar a pesquisar. Eu pensei, né? Eu vou começar a pesquisar, ir atrás, tentar conversar com pessoas que foram para saber como é que é e tal. Aí eu mudei meu LinkedIn para inglês, tentei, deu uma melhorada assim nele, porque eu já tinha visto que o pessoal não gosta muito de enrolação e tal. Eu melhorei a descrição do meu LinkedIn e mudei para inglês e pronto. Aí depois de e assim, nisso eu também pesquisei algumas vagas, mas toda vez que eu via a vaga eu falava, não, eu não sou capaz dessa vaga, tem muitos requisitos, eu não sei metade disso, não tenho o menor cabimento. Mas ficava assim, né? Ficava meio que namorando. Aí eu recebi um contato no LinkedIn. Eu até botei, olha, já vai, porque todos os contatos que eu recebo no LinkedIn, e depois que eu me mudei para cá, eu recebo muito, assim, muita oferta de emprego.
E muita gente comenta assim, eu vi sua experiência com Java, isso me interessa e tal. Então, tipo, Java é bom. Muita gente fala que Java é ruim, tem preconceito com Java, mas para o mercado está muito bom o mercado de Java. Então, toda a minha experiência com Java que eu tive abre portas, né? E daí que eu aceitei para treinar. Eu falei, beleza, ótimo, eu vou treinar nessa, não vou passar e depois eu vou melhorando. Aí comecei, né, o processo seletivo. Foi muito rápido, durou mais ou menos um mês o processo todo. Foram 4 etapas. A moça do RH me explicou mais ou menos como eram as etapas. Então, assim, eu meio que estudei para cada etapa. Ela me disse assim, como é que era, aí eu meio que, como é que eu digo assim, eu pesquisei o que é que eu deveria fazer em cada etapa. Então, cada vez que tinha foi uma por semana, mais ou menos, foi bem rápido. Então, eu passava a semana toda, ok, é isso que eu tenho que fazer, e via vídeo no YouTube para saber o que é que eu precisava falar, via pessoas falando sobre isso e tal. Meio que estudei assim mesmo, para cada etapa. Arranhei no inglês, que eu estava com muito medo, assim, eu já tinha feito outra entrevista algum tempo atrás, em inglês, e foi horrível, foi, assim, uma situação horrível, um dos piores momentos para mim, porque, assim, eu não conseguia falar. Isso antes, tá? Não foi para essa entrevista, não, foi para outra que eu tinha feito para testar antes. Foi horrível, assim, eu desliguei a call e eu chorei, assim, por horas, porque eu vi que eu tava, assim, com muita vergonha de mim, porque eu não consegui fazer nada. Mas aí nessa eu meio que me acalmei, eu falei, beleza, faz o que dá. Aí eu, tipo assim, tinha horas que eu não entendi o que a pessoa falava, porque ela tem um sotaque britânico, para mim era bem difícil, assim, e não era video call, isso dificulta muito também, porque você não consegue ler o que a pessoa fala. Aí eu dizia que, sei lá, eu falava, a ligação caiu, você pode repetir? Eu fazia essas coisas assim para ver se, para ela repetir e meio que ela não perceber que eu não tinha entendido, mas talvez ela tenha percebido, né? Enfim. E assim, eu não deixei a insegurança dominar, porque era muito fácil, assim, para eu ficar pensando, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas o que eu fiz? Eu falei, ok, Thais, eu deixei, eu peguei segurança e falei, ok, eu sei que existe isso, mas você não vai me guiar, assim, eu vou dominar isso, né? Eu vou tentar. E também, assim, uma das coisas que eu fiz foi aquela velha pergunta, assim, que o RH muitas vezes pergunta, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. E eu listei assim no papel. E foi muito difícil para mim listar qualidades, porque, tipo, para mim eu encontrava vários defeitos em mim, mas não muitas qualidades. Mas aí eu forcei e consegui listar umas 3, 4, assim. Aí eu me agarrei nisso, sabe? Eu falei, ok, eu tenho alguns pontos bons aqui também, então vou me guiar nisso. E assim, eu fiquei muito nervosa mesmo, de, tipo, ter diarreia, ânsia de vômito antes e depois de cada etapa. Então, assim, foi. Mas, enfim, eu fiz. Sim, só mais detalhando um pouco o processo seletivo. Quando ela me falou comigo, eu falei, ok, eu vou tentar. E ela não tinha me passado o detalhe da vaga. Aí, quando ela me passou o detalhe da vaga, tinha assim, os requisitos, né? O que você precisa. Aí tem Java, Drop Wizard, que é o framework que eu trabalho, que não é Spring, é Drop Wizard. Enfim, tem assim uns 9 requisitos e eu só sabia de 2, que era Java e Postgres, que era o banco de dados. O resto eu nunca tinha trabalhado, então eu nunca queria aplicar para essa vaga se eu tivesse visto. E eu acho importante falar isso porque assim tem muitas pessoas, principalmente mulheres, assim, quando vê a lista, fala, eu não sei um item desse ou 2 itens desse, eu não sei, então a vaga não é para mim. Mas vai, tenta. Nesses 9 itens, eles não me pediram, assim, não pediram durante a entrevista para eu saber. Por exemplo, um dos pontos era Kotlin. Em nenhum momento foi falado sobre Kotlin durante o processo seletivo. Então, é legal mencionar isso. Foram 4 etapas de RH, a primeira, aí um pair programme, que foi a entrevista técnica, terceira conversa com o gerente e também um cultural fit.
Eu tenho um texto escrito no Medium, bem detalhadozinho, como foi essas etapas, então quem tá interessado pode ser interessante ler. E no meio disso, precisei tomar a decisão em família, né? E porque assim, no início eu falei, vou tentar, acho que eu não vou passar, beleza. Aí, à medida que eu fui passando para as próximas etapas, eu fiquei, eita, será? Eita, e agora? Aí, tipo, quando chegou na última, aí eu falei até pro meu marido, eita, e agora? A gente tem que tomar uma decisão. Aí, enfim, a gente teve que tomar essa decisão assim, meio em cima da hora, porque eu não estava nem acreditando que ia passar. Mas passei. E o que é que eu acho que me ajudou? Na questão da entrevista em si, do processo seletivo em si, eu acho que me ajudou, que eu me preparei para cada etapa. Veja outra solução. Então, continuando, né? Outra coisa, assim, que eu acho importante é que na parte técnica, foi bem assim, como é que foi o processo? Foi bem, muito sim, foi tipo um pair programming. No texto lá do Medium eu expliquei bem direitinho, mas foi um pair programming, você tem que fazer um code review. E assim, eu acho que eu mostrei, assim, claro que eu mostrei conhecimento técnico, mas eu acho que assim, principalmente coisa básica, entre aspas, mas assim, questão de algoritmos, estrutura de dados, porque hoje em dia até eu faço parte do grupo que faz parte do recruitment, né, que faz as entrevistas, e eu vejo assim, tipo, pessoas que se dizem sênior, que tem não sei quantos anos de experiência, mas não conseguem resolver um algoritmo básico, porque se enrola, porque eu não sei o que, mas assim, essa parte básica é muito importante, eu acho, tipo, você pode saber tudo sobre o framework e tal, mas você não sabe desenvolver um algoritmo, sabe? Eu acho que isso é importante. E também soft skills, tipo, principalmente essa parte de participar de comunidade, foi bem importante para mim. Depois eu até falei com a moça que participou do meu processo, ela disse que todo mundo elogiou muito isso, então foi bem legal, assim, porque nessa época eu também estava mentorando, eu estava com 2 mentores, eles gostaram muito, tá? Bem, sobre salário, nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo o processo e vi a possibilidade de eu passar, né, eu tive que pesquisar sobre salário, porque negociação salarial já é uma coisa bem difícil, pelo menos para mim, ainda mais quando é em outra moeda. Você não tem base nenhuma de comparação. Então, isso também é uma questão importante para quem está querendo morar fora. Eu acho assim, pesquisar é muito importante, claro, mas eu acho que o mais efetivo é você falar com pessoas que já moram no local para você ter uma base real. Então, isso nos leva a 2 perguntas que fizeram, que é custo de vida aqui e sobre tributações e burocracias financeiras. Assim. Bom, o custo de vida é bem caro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que aqui nos países da Europa é bem caro. Eu pago mais ou menos 30% do imposto de renda. Metade do meu salário, depois dos impostos, é aluguel, porque o aluguel é caríssimo, é muito caro. Aqui aqui em Estocolmo, especificamente, tem meio que um problema sério com moradia, então tudo é muito caro. Então, assim, não dá para ficar rico quando você vem morar para cá, saiba que você não fica rico, mas assim, dá para você ter uma vida legal. Principalmente em questão de qualidade de vida, que é uma coisa que eu vou falar mais na frente. Sobre tributações e burocracias financeiras, assim, essa parte, eu até comentei com a pessoa que perguntou, eu queria responder, mas só que eu não sei. É uma parte, assim, que eu tenho muita dor de cabeça com isso, porque, tipo, se essa parte de imposto, não sei o que, já é chato no Brasil, ainda mais quando você se muda para um local novo, que você não sabe de nada, você não fala a língua, você tem que reaprender tudo. Então, é uma coisa, assim, bem complicada. Pelo menos aqui, o imposto de renda é fácil de você fazer. É a mesma coisa do Brasil. Todo ano você tem que declarar o imposto de renda. Mas aqui o governo tem acesso a todos os seus dados. Então, ele já tem o seu imposto de renda. Você só confirma. Então, é um pouco mais fácil por causa disso. Mas, assim, eu morro de medo de fazer alguma coisa errada, meio que sem querer, e depois já problema na frente. Porque eu não sei como funciona. Mas, assim, é uma das coisas, eu vou até no tópico de desafios, eu acho que eu vou estar até lá listado, que esse é um dos pontos principais, assim, é bem difícil você
conseguir, né, fazer essas coisas num país novo, aprender tudo isso. Sobre o visto, então, aqui na Suécia, você precisa de visto, você pode vir para turismo por 3 meses, mas para morar você precisa de visto. O meu visto, ele é de trabalho, ele dura 2 anos, e também inclui família. Então, no caso do meu marido, ele veio, ele também tem direito ao mesmo visto que eu, ele tem direito a trabalhar aqui por 2 anos. Quando fizer 2 anos, a gente pode renovar o visto. E quando fizer 5 anos, a gente pode aplicar para a cidadania. Então, por enquanto, a gente não é cidadão, a gente só tem o direito de morar e trabalhar aqui, mas não somos cidadãos, assim, não temos essa relação direta com o país. Quando fizer 5 anos, a gente pode aplicar para tentar a cidadania. Esses são outros 500. Mas, assim, o processo foi muito rápido, porque a empresa ajudou. Então, é outra dica, assim, que eu dou quem pensa em sair fora, pesquisa as empresas que já contratam gente de fora, porque eles já estão acostumados a ver esse lance de visto, né? No caso da empresa que eu trabalho, eles têm uma empresa específica para isso. Então, essa empresa me ajudou nisso. Tem uma pessoa falando comigo, dizendo que documentos que eu tinha que levar e tal, e tal, e tal. Foi bem rápido, foi coisa assim de menos de um mês que saiu toda a papelada. O que foi demorado foi para a gente organizar a nossa papelada, que tem que dar muitos documentos, assim. Então, foi mais difícil, assim, mais demorado nesse sentido, mas foi uma coisa relativamente assim, fácil, porque a empresa estava intercedendo, né? Eu acho que você vem assim sozinho, não sei como é o processo, talvez seja mais demorado. Outra coisa interessante de falar é que dentro dessa papelada que eu tive que mostrar, eu não precisei mostrar diploma, porque a Suécia não exige que você tenha curso superior para trabalhar aqui. Então, é uma coisa legal para as pessoas aí que são desenvolvedores e não têm curso superior. Você só precisa demonstrar o conhecimento, né, tecnicamente falando, nos testes. E é isso, vamos para o próximo. Então, pronto, com tudo pronto, partiu Suécia. Aquele nervosismo, quando eu entrei no avião, eu falei, eita, é agora, vamos ver o que acontece. E aí, quais foram as primeiras impressões, né? Nos primeiros 3 meses, ou 2, 3 meses, 4 meses, foi, assim, um pesadelo, porque minha cabeça estava a mil, era muita coisa para resolver, muita burocracia para resolver, muita informação nova, na verdade, assim. Muita informação nova e também muita coisa para resolver junto. Então, é uma fase bem difícil. Assim, os primeiros 6 meses é bem complicada, porque você tem o trabalho novo, você tem que dar conta das coisas do trabalho, você tem que mostrar que você sabe, né? Aprender as coisas do trabalho. Tem a questão do clima, que aqui na Suécia é bem diferente do Brasil. Aqui as estações são bem marcadas, assim. Então, o inverno é realmente inverno, o verão é realmente verão. Então, o corpo da pessoa fica meio doido, assim, o corpo não sabe como reagir. Quando eu cheguei, a gente chegou no meio de novembro e estava no inverno. E o inverno aqui, além de frio, de ter neve e tudo, é muito escuro. Então, da 3h30 da tarde, o sol já se pôs. Então, da 3h30, 4 horas da tarde, já está de noite. Só que você ainda está trabalhando. Você sai do trabalho, sei lá, 5, 5h30. E, tipo, é muito esquisito, sabe? E o sol se põe bem cedo e também nasce bem tarde. Então, ele nasce lá 9h30, uma coisa assim, 10. E você tem que acordar às 7 para ir para o trabalho. É uma coisa muito esquisita, assim. Você tem que se adaptar. Pessoas que moram aqui, tipo, falam que precisa de 3, 4 anos para se adaptar, para o corpo se adaptar. Então, é meio esquisito. No verão é o contrário. O sol não se põe, praticamente. O sol vai se pôr 11h30 e nasce de novo 3h30 da manhã. Então, nunca está escuro. Aí você tem que reaprender a dormir, porque você tem que dormir no claro. E, tipo, da 4 horas da manhã, tá o sol usando a sua cara, assim, você tem que colocar um negócio no olho, porque senão você acorda de 4 da manhã. Aí, às vezes, eu acordava, assim, tipo, de 4 da manhã, oba, bom dia, começou o dia, e quando eu olhar no relógio, era 4h30 da manhã ainda. Eu falei, putz, grila. Aí, tentava dormir de novo, mas, tipo, o corpo fica muito louco. Isso é bem desafiante, assim. Também muita burocracia para resolver, assim. Qualquer pessoa que se mudar, principalmente para outro país, vai ter muita burocracia para resolver. A gente teve que resolver muita coisa no Brasil, tipo, entregar apartamento, resolver documentação lá, um monte de coisa assim. E aqui também, né? Então, é duplamente
burocracias para resolver. Outra coisa específica aqui do país é a língua. Aqui todo mundo fala inglês, então não é tão ruim, porque você está na rua, você vai no mercado, as pessoas falam inglês, quer tirar uma dúvida, assim, qualquer pessoa vai falar inglês. Mas, assim, as placas são em sueco, no mercado todos os produtos estão em sueco, então é meio chato, vamos dizer assim, porque você vive num lugar que você não sabe o que está sendo falado, o que está falando, assim, o que está escrito, e isso é ruim, assim, você se sente muito pequeno, eu acho, assim. Mas faz parte, né? Eu vim para cá, decidi vir para cá, então faz parte, normal, mas assim, é realmente um desafio. Tipo, você tá no metrô, aí de repente o metrô para, o funcionário do metrô fala alguma coisa, eu não entendo bulhufas do que a pessoa falou. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Aí eu observo a reação das pessoas. Se as pessoas ficaram preocupadas, aí eu também fico. Se ninguém ficou preocupado, eu falei, então não sei o que é, mas algum problema não deve ser, então eu vou ficar aqui. E assim vai. Então, assim, eu não pensava em aprender sueco, porque para o trabalho a gente fala inglês o tempo todo, não é um problema, mas para essa questão, assim, de você realmente se envolver com a sociedade, é legal você saber a língua local. Então, eu estou pensando agora em realmente começar a estudar sueco para melhorar isso, minha experiência aqui no país, né? Outra coisa é a adaptação cultural, assim, você sempre vai ser a imigrante que não faz parte do lugar. Eu acho que isso vai acontecer se eu morar a vida inteira aqui, isso vai ser um fato, porque, assim, mesmo que a gente consiga se adaptar culturalmente, vai ser sempre diferente, né? Mas, assim, algumas coisas que eu acho meio... que está sendo difícil, tipo assim, você tem que reaprender a fazer muita coisa, tipo, como eu preciso ir no médico, como é que eu vou no médico? Eu não sei como é que eu vou no médico. Então, aí lá vai eu vou conversar com os meus colegas para saber como vai no médico. Eu descobri que aqui tem um negócio que você tem que ligar, aí a pessoa vai responder em sueco, aí você tem que falar em inglês, aí a pessoa começa a falar inglês. Enfim, essas coisas, assim, é bem complicado. Você tem que... Pequenas coisas do dia, você tem que meio que reaprender muita coisa. E também uma coisa que para mim é bem, assim, importante, assim, faz parte muito da mudança e dos desafios, é que a energia da cidade é muito diferente. A cidade é muito segura, isso é uma grande vantagem, assim, eu não tenho medo de andar com o celular na mão, de andar até com o computador. Às vezes sei lá, se eu quiser trabalhar num café do outro lado da rua, eu levo o computador. No Brasil eu nunca faria isso, porque alguém vai roubar o computador no meio do caminho, mas aqui não, é super tranquilo, ninguém liga, assim, tá todo mundo de boa, todo mundo no celular, claro que existe roubo, furto, né, mas não é com a violência que tem no Brasil. E é muito calmo aqui, tipo, calmo que dá agonia, sabe? Então, tipo, você escuta os pássaros cantando, que é ótimo, mas ao mesmo tempo, assim, é muito calmo, então, às vezes eu sinto um pouco da energia do Brasil. E no trabalho, vamos lá o que é importante. Quais são as diferenças no trabalho? Eu acho, na minha opinião, não sei se outras pessoas têm outras opiniões, mas eu acho que não foi muito difícil. Porque, assim, a gente, sei lá, eu, pelo menos, quando eu estava no Brasil, eu pensava que, sei lá, trabalhar na Europa, primeiro mundo, deve ser muito diferente, o pessoal deve ser muito mais experiente, o pessoal deve saber muito mais, o pessoal deve ser todo fodão, não sei o que, não sei o quê. Mas não, gente, é tudo igual. Assim, o mesmo trabalho que eu fazia no Brasil, eu faço aqui. As tecnologias são basicamente as mesmas, os desafios são os mesmos. Então, assim, tecnicamente, como desenvolvedor, eu acho que é muito parecido. O que eu acho que muda, que aí também foi uma questão que eu tive que me adaptar, reaprender tudo, é como, assim, a dinâmica do trabalho, né? Que eu acho que muda porque as pessoas são diferentes. Então, tipo, as reuniões são muito diretas e muito rápidas, eu acho. Eu já ouvi muita gente falando que acha o sueco muito demorado, assim, para tomar decisões, mas a minha experiência, na minha equipe, pelo menos, é tudo muito rápido. Então, tipo assim, eu me lembro que na primeira reunião que eu participei, a reunião durava meia hora e a gente tinha, tipo, 5 tópicos para conversar. Aí, antes de começar a reunião, eu falei, meia hora para conversar 5 tópicos? Claro que não vai dar. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra reunião depois, né? Mas beleza. Aí eu entrei para a reunião, que é super pontual, tipo,
pontualíssima, se começa de 1h30 a reunião, de 1h31 já estão se discutindo o primeiro ponto. E assim, é muito rápido, você discutiu o primeiro ponto, terminou, passa para o próximo, terminou, passa para o próximo, terminou, passa para o próximo, acabou, tchau, todo mundo volta para o trabalho. Então, na reunião que durou meia hora, o pessoal discutiu os 5 tópicos em 15 minutos. E terminou antes do esperado. Aí eu falei, oxe, o que aconteceu aqui? Mas agora eu já me acostumei, assim, eu acho ótimo isso, esse ponto é muito bom. Principalmente a pontualidade, né, que no Brasil a gente não tem também. E também eu acho o trabalho mais focado. Aqui na Suécia, a gente trabalha 8 horas por dia, incluindo horário de almoço. Só que, assim, o horário de almoço é diferente. A maioria da galera traz marmita e come no trabalho. Então, é tipo meia hora. A gente para, meia hora, almoça e volta para trabalhar. E nesse tempo que a gente está trabalhando, eu acho mais focado, assim, do que pelo menos na minha experiência do Brasil. Porque no Brasil a gente chegava, pelo menos eu, né? Eu chegava e ia tomar um cafezinho, aí ia conversar com o meu colega de lado, aí conversava, tipo, ele fez alguma coisa ontem à noite, a gente, tipo, foi, sei lá, para uma lanchonete e gostou do cachorro-quente da lanchonete, aí a gente começava a conversar sobre o cachorro-quente. Aí ficava um tempão conversando assim, coisas aleatórias, nada a ver com o trabalho. E aqui eu acho que não tem essa conversa, assim, paralela, não existe muito, o pessoal trabalha mais focado. E eu acho que isso é que possibilita trabalhar as 8 horas, né? Que, tipo, não se passa hora mais no trabalho. Todo mundo trabalha 8 horas e pronto, e vai para casa e tá tudo bem. Ninguém espera que você trabalhe mais do que 8 horas, o que é ótimo. Outra coisa também que eu acho, não sei se da empresa que eu trabalho ou as outras empresas são assim, eu acho muito mais transparente os processos, assim, a empresa envolve você nas decisões, meio que isso, não todas, obviamente, mas assim, existe muito mais transparência. Você sabe o que vai acontecer, você sabe o que a empresa quer fazer, você sabe onde você está encaixado nesse objetivo da empresa. Então, é muito mais aberto a comunicação e também entre a equipe. E também uma coisa assim que eu fiquei super chocada foi com a estrutura física das empresas. E isso eu acho que não é só na que eu trabalho, que eu conheço outras que também são parecidas, assim, a empresa dá tudo o que você precisa para trabalhar, literalmente tudo, tipo, o computador que eu trabalho não é meu, é da empresa, o celular que eu trabalho não é meu, é da empresa. Eles pediram, eu pude escolher o modelo que eu queria, então, tipo, eu escolhi o computador que eu queria trabalhar, o celular que eu queria ter, e além disso, a estrutura física mesmo, tipo, todo mundo tem aquela mesinha que sobe, que desce, tipo, a cadeira é boa, eles tentam deixar o ambiente mais, tipo, acusticamente bom possível, tem lanche para a pessoa, tem máquina de café que faz 1000 tipos de café, essas coisas, assim, faz diferença, assim, no conforto da gente. Eu percebo que, assim, eles querem que você se sinta confortável no trabalho. Isso é bem bacana, assim. Também outra coisa de diferença, como eu disse, eu acho que os processos como desenvolvedora não é muito diferente, mas as pessoas são. Então, tem pessoas de vários lugares do mundo, na empresa que eu trabalho tem mais de 50 nacionalidades, então, tipo, você tem gente de todo jeito, todo tipo, todo perfil. E o sueco em específico, o pessoal diz muito que eles são muito passivo-agressivos, assim, eles evitam o conflito ao máximo, mas às vezes quando eles querem reclamar de alguma coisa, eles reclamam assim nas entrelinhas, sabe? Aí você tem que meio que entender como as pessoas são, como as pessoas trabalham, e isso também é bem desafiante, assim, é bem interessante. Mas também é desafiante que você tem que meio que reaprender também a lidar com as pessoas. Bom, aí também uma pessoa me perguntou isso que eu achei bem interessante, quais eram as diferenças burocráticas que tem no trabalho. Como é que funciona assim essa parte meio mais burocrática? Quando você vem como estágio, como no estágio probatório, né? Então, eu acho que no Brasil é 3 meses, né? O tempo de estágio probatório aqui são 6. Então, você fica 6 meses, aí depois desses 6 meses você é efetivada ou não. E dizem, não sei como é isso, eu não descobri, mas dizem que depois desses 6 meses, para você ser demitido, assim, é mais difícil, sabe? Então, tipo, passou de 6 meses é porque você vai continuar na empresa de boa.
O aviso prévio daqui é de 3 meses, então se você quiser ir para outra empresa, você tem que avisar 3 meses antes. Nesse meio tempo do estágio probatório, e também depois, mas especialmente no estágio probatório, eu percebo que tem muito feedback e acompanhamento, assim, você tem uma pessoa que você pode contar para, sei lá, tirar, para te aconselhar na empresa, e as equipes fazem feedbacks, assim, mais regularmente, que no Brasil não tenho visto isso, pelo menos nunca tive isso. Nos lugares que eu trabalhei, sei que tem lugar que faz, mas nos que eu trabalhei nunca teve. Também outra coisa é o balanço trabalho e qualidade de vida, que realmente existe aqui, assim, tipo, o trabalho é apenas uma parte da vida da pessoa, isso é bem legal, assim, é uma forma de pensar bem legal. Aquela questão que eu falei de trabalhar 8 horas, realmente é um fato, assim, as pessoas trabalham 8 horas e vai para casa, e pronto, e vai curtir a vida, principalmente no verão, até o pessoal, depois que sai do trabalho, aí vai fazer piquenique, vai tomar banho de lago, não sei o quê. Realmente esse balanço existe. Férias, oficialmente aqui são 25 dias úteis, que é a grande diferença do Brasil, que no Brasil você conta o final de semana, né? Tipo, se você tirar 10 dias, vai contar o final de semana, e aqui você conta só os dias úteis. Só que as empresas de TI, a maioria delas dão 30 dias úteis. Então, no meu caso, eu tenho 30 dias úteis de férias. E essas férias eu posso tirar a partir do primeiro dia que eu chego na empresa. Então, se eu chegar no próximo mês eu quiser tirar férias, eu posso. Eu não preciso esperar um ano rolar para poder tirar, que é bem legal também. E a licença parental aqui, que percebam que eu falei parental, é uma maternidade, que é bem legal, que é tipo, acho que é 420 dias, é mais do que um ano de licença, e é para o pai e para a mãe. Então, parece que tem uma lei que diz que, no mínimo, eu acho que é 3 meses, isso eu não sei agora direito, mas, tipo, no mínimo 3 meses, o pai e a mãe têm que tirar separado, e depois eles escolhem como eles querem tirar. Aí, geralmente, o que eu percebo é que muita gente tira 6 meses, a mãe fica com o filho, depois 6 meses o pai fica com o filho. O pai tira a licença e fica com o filho em casa e a mãe volta para trabalhar. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque reflete na sociedade, né? Você anda na rua, é muito, muito, muito comum você ver homens cuidando de filhos, dos filhos, tipo, 2 meninos e o pai cuidando. Que no Brasil também é meio que raro ver, né? Infelizmente. Mas isso eu acho que afeta a sociedade, fica uma coisa mais igualitária, sabe? Bom, próximo, e o inglês, como é que tá agora? Que uma pessoa também me perguntou como é que era antes e como é que tá agora. Melhorou? Eu posso falar que está melhorando, assim, não está perfeito ainda, eu ainda tenho muita insegurança, mas está melhorando. Agora, sim, uma coisa que eu acho importante falar é que eu meio que mudei a forma que eu estou vendo, sabe, assim, antes, assim que eu cheguei, eu tinha muito medo de errar, muito, muito medo de errar, tipo, preposição, conjugação de verbo, eu pensava 1000 vezes antes de falar alguma coisa. Até que um dia eu estava numa reunião e eu tive que digitar uma coisa com a tela compartilhada. Aí eu, putz, grilo, vou errar, não sei o que, as pessoas vão ver que eu vou errar. Porque, assim, sempre antes de eu escrever alguma coisa, eu passava pro tradutor, sabe? Eu confirmava isso umas 3 vezes antes de mandar alguma coisa. Aí, nesse dia, eu não tinha, né, como fazer, eu estava lá na reunião. Aí eu tinha uma palavra lá que eu tinha que escrever, aí eu não sabia se tinha hífen ou não. Aí eu perguntei, gente, essa palavra tem hífen ou não? Aí a minha colega olhou assim para mim e disse, Thaisa, não importa, escreve, não importa isso, você está pensando demais. Aí eu falei, ela tem razão, né? Eu não preciso assim, me preocupar tanto com essas coisas. Aí agora, assim, quando eu escrevo, eu sei que eu vou errar, eu erro muito, assim, mas estou passando o que eu quero falar, então beleza, sabe? Mas assim, o que eu digo, até botei aí relação de amor e ódio, porque às vezes eu tenho esse pensamento, ok, beleza, eu vou errar, tudo bem. E às vezes eu falo, meu Deus, será que eu tô errando muito? Será que as pessoas estão mangando de mim porque eu erro muito no inglês? Não sei, assim, eu não sei se as pessoas falam disso, mas, ou pensam, né? Mas uma coisa assim, é que eu tô tentando não pensar muito nessa questão de errar. Mas ao mesmo tempo, assim, eu passei por várias fases. No início, eu tinha muito medo de falar e de errar, então eu não estava falando nada.
Aí eu fiquei muito tempo muda, assim, eu falava extremamente necessário, tipo, na Daily Meet eu falava o que eu fiz e ponto final. As pessoas interagiam entre si e eu ficava lá só ouvindo. Aí eu percebi que isso estava me atrapalhando muito. Aí eu falei, não, eu tenho que passar a falar mais. Aí eu tentei a ser normal, porque fala normal, assim, como se eu estivesse falando em português. Só que aí eu percebi que eu também não sabia. Tipo, tem vocabulários que eu não sei, tipo, coisas do dia a dia. Tipo, um dia, sei lá, eu tava com uma roncha enorme na perna. Aí eu queria comentar com a minha amiga que eu tava com uma roncha enorme na perna, mas como é que fala isso em inglês? Eu não tenho a mínima ideia. Aí eu falei, eu não consigo falar tudo o que eu quero. Então, isso meio que está afetando minha interação social, porque, assim, eu acho que para o trabalho, o meu inglês está ok, assim, eu me sinto... Eu não estou com... Acho que não estou com problema para falar as coisas que eu preciso de trabalho, mas essas coisas fora, assim, que você tem, tipo, né, no almoço, ou conversando no café, eu ainda tô ruim, preciso mudar muito. Beleza? Ok, é que eu tenho algumas perguntas, mas... Não, se quiser continuar, eu faço depois, então. Não, pode perguntar, não sei, pode. Você falou 8 horas, né? Esqueci o nome, acho que foi o Malisson Silva, perguntou se é contínuo, tipo, 7 da manhã até 5 da tarde, se é horário fixo. Quem define quando eu começo, quando eu termino? Eu acho que é bem flexível. Assim, eu acho que na lei não fala nada. Você pode fazer o horário que você quiser, mas em geral eu percebo que as pessoas fazem de 9 às 5, ou 9 e meia, 5 e meia. Mas assim, tem gente que chega mais cedo, 7. Eu trabalhei com um rapaz que chegava às 7 e saía às 3. Mas então eu acho assim que se você conversar com a equipe, como a equipe trabalha, tá de boa você fazer o horário que você quer. Saquei. Mais uma pergunta, né? Sobre conseguir o app, acho que o apartamento na Suécia, a empresa agilizou para você ou você teve que se virar sozinha? Então, isso é uma questão bem grande, assim, a empresa ajudou. Quando eu vim, né, a esse primeiro apartamento que eu tô, esse que eu tô agora, a empresa ajudou, o que é bem importante, porque apartamento aqui é bem difícil. Mas, assim, a gente se mudou sem saber como era apartamento, porque meio que você não escolhe apartamento, o apartamento que escolhe você. Que, assim, uma crise tão grande de apartamento que você aplica e o morador que vai te escolher ou não. Então, esse aqui aceitou a gente, então a gente está morando nesse, mas a empresa ajudou sim, nesse primeiro. Agora o próximo, que aqui renova cada um ano. Todo ano você tem que procurar um apartamento novo e é esse esquema. Aí já vai renovar o nosso, aí se o morador daqui não quiser renovar, a gente vai ter que procurar um outro, aí vai ser por a gente mesmo, sem a ajuda da empresa. O Emerson Novaes perguntou, né? A relação, a qualidade de vida, cultura local ou empresa, e se a empresa incentiva de alguma maneira a prática esportiva. Geralmente, a empresa que eu trabalho, ela paga um plano de ginástica, de academia. E algumas empresas eu sei que tem, tipo, por mês ela dá uma ajuda de custo para você fazer esporte. Então, sim. Mas, assim, naturalmente, o clima da cidade é muito voltado para isso, assim. Você vê o tempo todo pessoas correndo. Até no inverno, pô, tá nevando e tem gente correndo. Não sei como é que o povo faz, mas, assim, é bem fácil fazer esportes aqui. Bom, eu não faço, então não posso nem dizer isso. Eu não faço, tô super sedentária, mas sim, as empresas ajudam e o próprio clima da cidade ajuda também um pouco. Beleza. Acho que. Pessoal, se tiver mais perguntas, pode mandar. Pode continuar, tá? Obrigado aí pelas respostas. Tem mais coisa para falar. Bom, vou tentar ser mais breve. Como você deve aqui, como eu falei, eu acho os desafios técnicos bem semelhantes, então eu não acho muito diferente. Quando eu morava no Brasil, eu tinha a impressão de que era muito diferente, até que eu ouvi alguém falando que não era tão diferente, então eu passei a mudar meu jeito de pensar. Então acho que é importante eu falar isso também, para se alguém estava pensando como eu antes. Não é porque é primeiro mundo que é tudo diferente, não, é igual, desafios técnicos é igual. Agora, eu acho, pelo menos na empresa que eu trabalho, eu acho que também nas outras, essa questão da iniciativa, de assumir responsabilidade, de você ir atrás das coisas, isso é muito importante. Então, assim, é uma coisa que eu me forço muito a fazer, porque eu sei que é importante para
para a posição que eu estou, para o cargo que eu estou, é você ir atrás, sabe, das coisas, assim, ter iniciativa e responsabilidade, tipo assim, ok, eu vou fazer essa tarefa, vou fazer, eu vou entregar e eu vou fazer tudo acontecer. Também acho que eles focam muito em qualidade. Eu já ouvi empresa aqui que não tem esse foco, então talvez não seja uma coisa universal aqui, mas onde eu estou, pelo menos a gente foca muito em qualidade. Então, não adianta você fazer aquele código porco, sabe? Tem que fazer as coisas direitinho, assim, com teste, tudo direitinho. E também, claro, entregar, né? Porque esse cara ganha dinheiro, então você tem que entregar, mas também tendo em vista essa questão da qualidade. Eu acho que eu já falei um pouco como é que é a minha rotina aqui, então geralmente eu chego às 9, aí a gente tem, mesma coisa do Brasil, tem aquelas reuniões diárias lá, que você fala o que você está fazendo, barará. Aí eu trabalho, a gente tem um almoço, geralmente é só meia hora, assim, é bem rápido o almoço, e volto a trabalhar e só às 5 da tarde, então é bem normal, assim, mas, tipo, é bem raro eu ficar depois do trabalho, final de semana. Acho que eu nunca precisei, um dia só que eu vi que o sistema estava, tipo, dando um monte de bug, aí eu resolvi o bug no final de semana, mas, tipo, ninguém vai esperar que você fique final de semana resolvendo coisas, sabe? Que tipo de conhecimento você utiliza no seu dia a dia? Bem, hoje em dia eu trabalho com Java, a gente está trabalhando com Java 12, o framework é Drop Wizard, é um que eu nunca tinha ouvido falar, mas é parecido com Spring Boot, assim. Só que eu acho que ele é mais leve, assim, é mais configurável, ele é mais leve, você vai plugando as coisas que precisa. Estou gostando dele. E só, o basicão é isso, assim. Eu sou back-end, back-end banca Postgres. Acho que o basicozão é isso. Tá, como é ser mulher dev aqui? Bem, o mercado não é igual, assim, a Suécia é conhecida por ser um país muito igualitário, porém, o mercado de TI não é igual, você vê mais homens do que mulheres nas empresas. Então, existem iniciativas ainda para atrair mais mulheres na área, tipo Meetup, eventos só para mulheres, existe igual, tipo, existe no Brasil, aqui também existe. Agora, eu acho, a minha perspectiva pessoal é que existe mais respeito. Ou se, por exemplo, se um assédio acontece, ele é muito menos tolerado, sabe? Que no Brasil, eu sei de casos, acho que toda mulher que é desenvolvedora, que trabalha com TI, deve ter passado por isso, teve, tipo, aconteceu um assédio, aí você querer reclamar, passar para um superior, e as pessoas falam, deixa de besteira, que mimimi, frescura. E aqui eu acho que não existe isso, tipo, as pessoas entendem que isso é um problema, e todo mundo fala, assim. Tipo, ninguém passa pano, sabe? Uma coisa que eu percebi. Então, eu acho que é melhor, mas mesmo assim, ainda existe a diferença. Então, aquelas coisinhas pequenas, assim, de você, tipo, falar numa reunião, o seu colega fala igual, e as pessoas vão ouvir o seu colega e não vão ouvir você. Esse tipo de coisa eu acho que ainda acontece, mas de certa forma é um pouco melhor. Então, acho que eu já respondi. Tem mais respeito ao tratamento igualitário. Acho que eu já respondi. Como está o mercado? Bom, está bem aquecido para pessoas que são desenvolvedoras, assim. Eu recebo muito contato no LinkedIn, então o LinkedIn é um grande porta, assim, o pessoal aqui usa muito, muito, muito. Acho que no Brasil também, né? Mas aqui também usa muito. E só posso dizer que está bem aquecido para Java, assim, os contatos que eu recebo é muito para Java e também Python, às vezes. Algumas empresas falam comigo, eu não sei se é porque eu trabalhei com Python um tempo atrás, mas algumas pessoas, alguns recrutadores falam comigo para trabalhar em Python, mas a maioria é Java. Mas assim, eu tenho colegas front-end que também dizem que está bem aquecido para eles. Bom, e mercado para pessoas júnior ou recém-saído da faculdade. Essa questão do recém-saído da faculdade, como eu falei antes, não precisa mostrar diploma, então você não precisa ter uma faculdade para vir para cá, mas se você é júnior, não tem experiência, essa questão, assim, infelizmente, eu não sei responder muito, mas eu tentei ir atrás, eu falei com pessoas que poderiam responder isso, e assim, o que eu descobri é que você assim, é mais difícil. Se você é júnior, claro que é mais difícil, porque você tem que demonstrar experiência e que você não tem porque você é júnior. Então, essa questão de ter projetos pessoais, ter o GitHub vai ajudar muito. E
Mas infelizmente eu não sei responder bem essa pergunta. Assim. E os requisitos mais exigidos, eu acho que assim, é bem difícil responder essa pergunta, porque eu acho que vai depender muito da empresa. Bom, o que eu percebo na empresa que eu trabalho, que assim, essa questão de você saber o básico é muito importante. Porque assim, eu já participei de entrevistas com pessoas sênior que, tipo, não sabia ouvir, sabe? Uma coisa simples, ouvir. A pessoa não sabia ouvir. A gente falava uma coisa, a pessoa cagava sempre que a gente falava. Então, tipo, essas coisas básicas de você saber algoritmo, estrutura de dados, saber fazer, refatorar o código, desenhar um código legal, um código entendível, essas coisas assim, eu acho bem importante. E além, claro, de você saber também construir um software, né? Assim, você saber botar a mão na massa e fazer e entregar coisas. Mas, assim, é uma pergunta muito ampla e, infelizmente, assim, não sei dar a resposta certa. Bem, e os maiores desafios? O primeiro de todos, e que talvez, assim, eu considero que é o primeiro de todos, porque ele sempre vai existir, independente de quanto tempo eu passe aqui, ele sempre vai existir, é eu estar longe da minha família e dos meus amigos. Tipo, minha família é de Natal, a maioria é do Nordeste, Natal, Recife, e eu morei muito tempo em Brasília e em São Paulo. Então, tipo, há muito tempo que eu moro longe da minha família, mas, assim, estar aqui é diferente, sabe? Porque, tipo, eu não consigo ir no final de semana para casa. Eu não consigo. Tipo, alguma coisa urgente acontecer, eu não vou conseguir estar lá rápido. Então, essa questão, assim, é bem complicado. Fora o horário, né? A diferença. Que, tipo, quando minha família tá jantando, eu já tô dormindo. Então, a gente é difícil se comunicar por causa disso. Essa questão da burocracia, a parte financeira, que eu já falei antes, para mim também é bem difícil, porque, tipo, eu tenho que dar aquela saída no Brasil, eu ainda não fiz isso, aí eu tenho que saber como é, eu não sei como funciona, eu tenho dinheiro lá, como é que eu vou trazer para cá, eu tenho que trazer para cá, eu não tenho que trazer para cá, essas coisas assim, é muito chato, é uma dor de cabeça que eu tenho. Tipo, se você declarar um imposto de renda já é chato, imagina dois. Outro também é o clima, que eu já até comentei, que aqui é bem extremo, né? O corpo tem que se adaptar, então é muito difícil. Esse ponto aí que eu botei o próximo, é a adaptação da família. Se você vem junto com família, filhos, família, também é um ponto a se pensar, porque, por exemplo, eu vim com meu marido só, a gente não tem filhos. Ele é de TI, então facilitou muito, porque ele consegue, é fácil para ele arranjar emprego aqui, ele falando inglês, sem falar sueco. Mas, tipo, tem muita gente que vem e que a esposa ou o marido não é da área de TI, então para encontrar emprego é bem mais difícil, assim. A pessoa tem que estar ciente disso, porque geralmente para as áreas que não são de TI você precisa falar sueco, né, tipo, para interagir com as pessoas. Então, isso é um ponto a ser observado, assim. E quem tem filhos, geralmente é bom, porque o país é muito inclusivo para criança, assim. O pessoal que tem muito filho, então, é bem fácil, assim, escola, vai ter uma escola super boa, de graça, ou pagando pouco, não sei como funciona direito. Mas, assim, a criança também vai ter que se readaptar a tudo, né? Outro desafio para mim que está sendo é me ressocializar, porque você se muda, você não conhece ninguém. Eu ainda conheci alguns brasileiros, assim, conhecia de internet. Eu fui apresentado por redes sociais para outros brasileiros que moravam aqui, então isso me ajudou muito no início, porque, tipo assim, perguntas de, onde é que eu, sei lá, eu preciso comprar não sei o quê, eu não tenho a mínima ideia onde é que compra isso, então, onde é que eu vou? Essas coisas, assim, bestas, sabe? Mas que você ter uma pessoa que te ajude é muito bom. E fora, assim, tem um grupo de brasileiros, né, que eu acho bem legal isso também, você ter pessoas que, sei lá, talvez te entendam melhor, não sei. Mas, assim, para mim também é um problema, ainda é um problema porque a gente tem que reconstruir, né, nosso ciclo de amizades todo, então isso é bem complicado. A comunicação em inglês no trabalho, para mim também está sendo um desafio, e, assim, o tempo todo você ter que falar inglês é bem chato. Ou então também eu vou ter que aprender sueco. No futuro, provavelmente eu vou ter que aprender sueco. Isso também é um desafio, porque além das várias coisas que a gente tem que fazer na vida, mais uma coisa agora para aprender, né? Mas beleza, faz parte. Outra coisa também é que todo mundo tem isso, né? Todo mundo que é de TI tem essa questão de você se manter atualizado, mas aqui às vezes eu sinto que talvez eu tenha que me manter atualizada em maior velocidade, não sei. Assim, eu estou começando a pensar nisso, talvez isso seja verdade, assim, eu tenho que ficar sempre
mais atento, sabe, assim, a aprender coisas novas, porque as empresas, pelo menos a que eu trabalho, assim, é bem mais fácil dela começar a usar uma tecnologia nova. Então, tipo, a minha equipe começou a usar Kotlin, eu não sei Kotlin. Então, em algum momento eu vou ter que parar para aprender isso. E eu achei bem... Pode dizer. Eu já Desculpa, estou pode continuar. Tem muita pergunta aqui, a galera está muito curiosa. Ixi, Mas Maria, pode esse é continuar. o último slide já, esse aqui. O que você cresceu com essa experiência? Eu achei bem interessante essa pergunta. É bem legal, assim, apesar dos desafios, eu acho que está sendo uma grande oportunidade, assim, principalmente culturalmente para mim, essa questão de conviver com pessoas diferentes e conhecer a cultura de outras pessoas é muito legal, assim, e, tipo, você estar, né, no país é diferente a visão, né, você estar no lugar vivendo é muito diferente. É bem legal isso, e também, assim, eu trabalho com pessoas de vários lugares, então a gente sempre está falando, como funciona isso no seu país? Aí a gente fica aprendendo coisas novas. Assim, eu preciso falar isso, quando eu recebi a oferta para cá, para Estocolmo, eu não sabia onde era Estocolmo, eu tive que olhar no mapa, porque, tipo assim, eu sou muito ruim de geografia, então eu não sabia onde era, e eu acho que agora eu estou aprendendo mais, sabe, a ter, assim, uma visão de mundo maior que eu não tinha antes, assim, eu era muito fechada, assim, na minha bolha, e agora eu convivendo com pessoas diferentes, eu estou tendo uma visão de mundo maior, e isso com certeza é muito enriquecedor para mim. Outra coisa também para mim, particularmente, é que minha opinião importa e ter iniciativa é muito importante, porque eu sempre fui muito assim, vai acontecendo, eu vou fazendo assim. Claro que eu vou fazendo meu trabalho da melhor forma possível sempre, isso para mim sempre para mim foi muito importante, mas assim, eu, sei lá, não ia muito atrás das coisas, e agora eu estou vendo que é muito legal, assim, você ir atrás, você ter iniciativa, você se envolver com a empresa, com os produtos da empresa. Estou gostando, assim, de ter essa visão. E outra coisa que eu também acho bem importante pontuar é que, por eu estar aqui, eu não sou melhor do que ninguém que está no Brasil, e que também, assim, nós brasileiros não somos inferiores a ninguém. Muita gente acha que, europeu é de primeiro mundo, eles são melhores, mas não, gente, a gente é tecnicamente tão bom quanto as outras pessoas, às vezes até mais, até melhor. Pessoas falam, assim, comentam que, tipo, existem algumas culturas que é muito difícil tomar decisão, o pessoal segue muita regra, sabe? A regra é essa, então eu vou seguir, e a gente, geralmente, de nós brasileiros, tem mais um jogo de cintura, a gente consegue desenrolar mais fácil algumas vezes, então não somos inferiores a ninguém. E é isso. Aqui é meu Twitter, se alguém quiser depois tirar alguma dúvida depois, se você ver essa palestra depois, se você quiser falar comigo, eu estou aberta. E vamos lá, as outras perguntas. Opa, pode manter essa tela aí, galera. Vale a pena seguir essa pessoa no Twitter, ela é sensacional, ela dá várias dicas. Ela entrou na discussão sobre teste técnico, achei sensacional, então dá uma olhada lá na timeline dela. Então, assim, temos 15 perguntas, eu prometo tentar responder todas as perguntas. Vamos Quer lá. dizer, na verdade, eu prometo passar a pergunta para ela, né? Tá bom, vamos ver se eu consigo responder. Uma pergunta legal, né? Tem incentivo da empresa sueca para estudar? Tem, aqui, muitas empresas têm. Aliás, a empresa que eu trabalho tem, tipo, a do meu marido acho que nem tem, então eu não sei se são todas, mas a que eu trabalho, ela tem um budget, né, um orçamento que você pode gastar com o que você quiser. Você pode, assim, para estudo, você pode gastar com livro, com curso, com um evento, então muita gente vai para eventos usando esse dinheiro, tipo, evento longe até. Tem colegas que vão para os Estados Unidos, sabe, para conferência lá, então tem um dinheiro para isso. Agora, sim, em relação a estudar no espaço do trabalho, não sei. Acho que não. Não sei. Você precisa fazer fora. Mas, enfim, vai. Beleza. Vários adoreis aqui. Vários parabéns a Paula, acredito que você conhece, a Paula Lacerda. Beijo, Paula. É muito massa. Vamos para as perguntas. Acho que já tomei demais o seu tempo também, desculpa. Tem alguém perguntando, né? Se você pode falar a empresa na qual você trabalha. Eu até coloquei no primeiro slide, tem a Iseto o nome. Ela, tipo, o principal produto dela é leitor de cartão, tipo a maquininha do UOL.
A Exeto tem esse produto, então ela é um ponto de vendas, mas tipo, eu não meu trabalho, minha equipe não é relacionada a isso. Hoje em dia eu trabalho com uma equipe que faz integrações externas. Então, tipo, a gente integra a Exeto com outros sistemas. Opa, legal. Eu acho que essa você respondeu, mas só vou deixar registrado para mostrar como a gente se importa com a interação do pessoal. Seu visto de trabalho está amarrado ao contrato com sua empresa que te levou Tá. por aí? O meu tá, no meu caso, o meu é, agora, por exemplo, o do meu marido não é, porque ele veio acompanhado comigo, então o dele não é atrelado à minha empresa, mas, tipo, se eu for demitida, eu acho que eu tenho 3 meses para arrumar outro emprego, senão eu tenho que ir embora, tenho que vazar do país, porque o meu é atrelado à empresa, sim. Legal. Quer dizer, ruim, né? Mas é semelhante aos Estados Unidos. É. Como foi para seu marido largar a rotina dele aqui e para te acompanhar? Tem muitos casos semelhantes a isso? Se tem muitos casos, Sim. ai, não sei se tem muitos casos. Muita gente. Já aconteceu de pessoas pensarem que a gente veio por causa dele. Eu acho que é tipo, sei lá, a pessoa acha que a gente veio por causa dele e não por minha causa. Mas, não sei, é assim, eu conversei um pouco com ele sobre isso e o que ele fala é que para ele não foi muito difícil por ele ser de TI, então ele sabia que ia encontrar vaga facilmente. Porque, assim, ele também experiente, então ele consegue vaga onde a gente for, a gente vai conseguir emprego, né? Pelo menos enquanto a TI está aí bombando. Então, para ele não foi tão difícil por causa disso. Não sei como seria se ele não fosse de TI, talvez a história fosse outra, mas. E assim, eu me mudei, eu falei minha história, eu me mudei acho que 2 ou 3 vezes, porque todas as vezes que eu me mudei, na verdade, foi porque ele tinha se mudado, então eu fui junto. Então, nada mais justo do que dessa vez ele vir por minha causa, né? Eu ainda falo que eu ainda tenho uma chance de me mudar de novo, porque eu acho que eu mudei 2 vezes por causa dele e agora ele uma por minha causa, então eu ainda tenho mais uma para gastar. Boa. Por favor, Thaisa, quais frameworks que você utiliza aí no seu trabalho? Eu acho que ele quer que você fale também dos testes, esse tipo de rotina. Drop Wizard, JUnit, Mockito. É bem básico, assim, bem básico. Banca Postgres. Agora eu estou usando o Arimoc para teste de integração. Mas acho que só isso mesmo. O pessoal de front usa React. Agora tem algumas equipes, a minha também está uma parte trabalhando com GraphQL, mas é só a parte de front-end. E aí tipo, a back-end é API REST, né? A gente tem microserviços e disponibiliza os endpoints para o front-end consumir. Ok, tem uma pergunta semelhante. Desculpa, pode falar. Não, que eu terminei. Acho que é isso. Acho que é isso. O basicão do dia a dia é essas tecnologias mesmo. Tá, perfeito. Tem uma pergunta semelhante. Ele fala quais as tecnologias utilizadas por aí. Eu não sei se ele está se referindo à Deve ser uma Europa Suécia, né? ou à Suécia ou o país. Então, se a pessoa ainda estiver aí, por favor, deixar claro para a gente. Mas... Bom, na empresa que eu trabalho, a gente tem um monolito, só que assim, é um monolito antigo que foi feito com Java EE, eu acho. Aí agora, todos os projetos novos, e também eles estão separando esse monolito, é tudo microserviço com Drop Wizard, o framework. Não sei por que essa decisão foi tomada de usar Drop Wizard e não Spring Boot, mas eu percebo que aqui muitas empresas usam Drop Wizard, porque os convites, né, que eu recebo no LinkedIn, muita gente comenta que trabalha com Drop Wizard. Então, e também Kotlin. Eu ainda não mexi com Kotlin, mas tipo, na minha equipe mesmo tem um projeto sendo desenvolvido com Kotlin. Acho que só. E também é tudo no AWS, né? As coisas de infraestrutura. Beleza. Em relação à Ai, desculpa, agora travei a língua. Em relação à capacitação,
eles têm paciência em ensinar algo novo relacionado à tecnologia? Como assim? Paciência? Deixa eu tentar interpretar. Eu acho que assim, sei lá, você não sabe alguma coisa, eles vão ter que te ensinar, eles europeus, né? Ah, tá. Rapaz, na minha equipe. É porque minha equipe é pequena, então eu também não tenho assim, uma visão muito geral, mas eu acho que depende muito do cargo que você tá, né? Se você tiver um cargo mais para júnior, assim, pleno, o pessoal ajuda, porque faz parte, né? Mas é esperado que você desenrole, eu acho que você é mais para sênior, que você desenrole só. Mas assim, o dia a dia a interação é bem bacana, assim. Não tem muito atrito, não. Tipo, você abre um PR, o pessoal comenta de boa, ninguém xinga ninguém, não. É bem de boa, assim, o pessoal é muito educado. Eu acho o pessoal aqui muito educado, então, tipo, a interação social é bem tranquila. Então, eu acho que se tiver numa situação que você precisa de ajuda, a galera vai ajudar, sim. Opa, legal. Beleza, Emerson? Fico feliz aí de ter passado a pergunta para a pessoa que realmente entende. Outra pergunta. Tem bastante, tá? Espero não tomar muito seu tempo, mas Não, eu são tô de perguntas bem boa. legais. Como é a cobrança aí para subir de nível técnico? Eles cobram que você realize cursos, já que aí não exige informação ou certificação? As pessoas costumam gastar muito tempo extra trabalhando ou estudando? Sobre essa segunda parte, sobre trabalho extra, não, assim, tipo, a galera sai de 5 da tarde e ninguém tá reclamando, não, porque no Brasil você meio que você tem, às vezes, que ficar mais tempo do que o acordado, porque, tipo, sei lá por quê. Mas aqui não, a galera trabalha 8 horas e pronto. Ninguém Eu trabalha acho, mais a mais. eu acho que a pergunta não é em relação a tempo extra, mas assim a estudo, por exemplo, sei lá, você vai, termina cedo e, sei lá, depois do trabalho, vai em casa e lê um livro, sei lá, estuda um curso de Kotlin. Ai, não sei dizer. Acho que depende muito da pessoa, né? Mas eu não Por sei. exemplo, no seu caso, você falou que a empresa começou a usar Kotlin. Uhum. Na sua empresa, você vai esperar ela te dar o curso da certificação ou você vai estudar em casa? Não, eu acho que tem que, nesse caso, estudar em casa, né? Eu vejo algumas pessoas, assim, às vezes eu passo na cozinha e tem gente, tipo, assistindo palestras junto. Eu acho que depende muito do time. Eu acho que tem time que se organiza para isso, assim, tipo, assistir, discutir coisas juntos, mas pelo menos o meu, ou em geral, pelo que eu escuto falar, não, você tem que fazer por fora. Mas, assim, você trabalha 8 horas e ponto, né? Você não precisa ficar muito tempo. Então, é meio que justo você usar o horário. Ah, não, não sei. Também eu sei de gente que trabalha que estuda durante o expediente, assim, tipo, tirar 1 hora por dia, ou sei lá o que, para estudar alguma coisa, mas no meu caso, não. Eu trabalho as 8 horas, se eu precisar estudar, eu uso por fora. Beleza. Mas no geral lá, eles, porque para a gente é alienígena, esses tais europeus. Eles Aí eu estudam não sei, tempo gente. extra. Bom, eu não, assim, pelo que eu vejo, o pessoal fica trabalhando durante o horário de trabalho, eu não sei, sim. Agora, assim, na minha empresa, pelo menos tem, assim, alguns eventos que é para você, tipo hoje mesmo, hoje, esse dia, na minha empresa está tendo um evento que você deixa tudo que você está fazendo e vai estudar alguma coisa legal. Não é estudar, assim, é tipo colocar em prática alguma coisa legal. Tipo, é um laboratório que eles chamam. Então, tipo, tem gente que, eu vou estudar esse framework novo, aí passa o dia estudando e aplicando. Mas assim, eu acho que não é toda empresa que tem. Não sei das outras, mas na minha tem essa. Todo mês tem esse dia que você pode fazer o que você quiser. Aí tem assim, projeto de todo tipo. Tipo, teve um cara para aprender a usar a impressora 3D, sabe? Umas coisas assim, meio que não é relacionado diretamente ao trabalho, mas que pode ser coisas legais. Opa, vários elogios. Oh, desculpa, tá continuando? É porque Perdão. essa pessoa fez 2 perguntas e só respondi uma, eu acho. A primeira foi se elas gastam muito tempo. Deixa eu voltar aqui. E como é a cobrança de subir o nível técnico, né? Ah, Nessa sim, isso aí. relação júnior, sênior, pleno. Eu acho que assim, a empresa que eu tô, pelo menos posso falar a empresa que eu tô,
ela tem os níveis, assim, tipo, quando ela tem agora, quando eu entrei, ela não tinha, tipo, eu sou engenheira de software, eu acho, desenvolvedora, nem sei qual é o nome oficial, acho que é engenheira de software. Eu sou engenheira de software e ponto. Só que aí agora, porque a empresa que eu trabalho foi comprada pela PayPal, então, na verdade, eu trabalho para a PayPal, mas nessa empresa. Aí agora eu tá meio que reestruturando, então agora tem os níveis, tipo, eu tenho o meu nível, e eles têm lá uma tabela para saber, tipo, o que é cada nível. Então, se eu quiser ir para o próximo, eu tenho que, eu por mim mesma, aprender os próximas coisas, né? Só que assim, uma coisa que eu acho bem bacana é que existe os gerentes, e tem gerente que é tipo específico para você chegar lá, e eu estou querendo subir de nível, me ajude, o que é que eu preciso fazer? O que é que você acha que eu preciso fazer? Então eu acho que tem essa mentoria, vamos dizer assim, existe uma mentoria para isso, eu acho que não é só na empresa que eu trabalho, acho que nas outras também tem. Que aí você pode ficar em contato com essa pessoa, você pode marcar tipo reunião uma vez por mês. Aí você vai conversar com a pessoa e a pessoa vai te acompanhando, assim. Legal. Uou! Tem muito elogio aqui. Cara, realmente foi muito sensacional. Galera, realmente, obrigado aí. Você realmente fez a galera interagir bastante. Inclusive, tem até um convite, né? A pessoa está falando aqui, poderia fazer uma live semelhante, só que dessa vez a faculdade versus trabalho, né? Então, já fica o convite aí. Tá bom. A gente tenta marcar, talvez próxima semana, mas a gente conversa Não, direitinho. professor, eu não posso não, tá? Eu tenho que me organizar. Mas tá, a gente vê. Bem. Ó, por mim, a qualquer momento, tá? Então, Tá, vocês tá estão bom. vendo que a responsabilidade agora é dela. Tem uma pergunta aqui, Vanessa Anjos. A sociedade sueca é receptiva aos imigrantes? Só, eu não escutei não, desculpa. É o quê? A sociedade sueca é receptiva aos imigrantes? Eu acho que sim, assim. Eu acho que, claro, assim, a posição que eu estou é uma posição bem privilegiada, porque eu trabalho em TI. Eu já ouvi falar gente que, tipo, que não é de TI, eles sofrem mais, eu acho, porque, tipo, não sei por quê, porque eu acho que eu, pelo menos, a gente vem como um empregado de alta qualificação, né? Então, eu acho que por isso a gente está na posição de, como é que chama, que eu falei agora? Esqueci o nome. De privilégio, assim, a posição a que eu estou é uma posição de privilégio. Então, para mim, eu nunca passei nenhum problema, mas eu não sei, assim, para as pessoas que vêm em outras situações. E também, assim, essa questão de refugiado e tal, eu acho que é mais problemática. Assim, existem pessoas. Eu acho que, assim, o pessoal mais jovem, eles são mais abertos, mas o pessoal mais velho, talvez, não sei se eles são tantos, mas, assim, eles são muito na deles. O pessoal aqui é muito na deles, assim, ninguém mexe com ninguém. Então, ele pode até pensar, mas talvez ele não fale, sabe? Mas assim, tipo, um dia a gente tava no bar, e meu marido, a gente tava no bar e sentou um senhor sueco do nosso lado. Aí ele começou a falar com a gente e tal. Aí ele perguntando onde a gente era e tal. Aí ele, aí a gente falou, né, que a gente era do Brasil e trabalhava com TI. Aí ele falou: então vocês são bem-vindos aqui, porque vocês são brasileiros e trabalham com TI. Mas, tipo, se a gente fosse da África, se a gente fosse de um país mais pobre, ou sei lá o que, algum país mais assim, e não fosse de TI, a gente não era bem-vindo na visão dele. Então acontece assim, claro que tem pessoas que não gostam, mas em geral, assim, eu na posição que eu tô é bem de boa, assim, eu nunca sofri nada na rua. Também eu já perguntei a pessoas que têm filhos, pessoas que são de fora, que têm filhos aqui. Em geral, as crianças, elas não, tipo assim, as crianças que são imigrantes não sofrem bullying, as crianças são bem legais umas com as outras, assim, eles não estão nem aí se você é imigrante ou não. Então, isso para quem tem criança é bem legal, assim, é bem inclusivo para eles, eu acho. Beleza, todas as perguntas respondidas. Boa. Pessoal, muito obrigado pela participação, principalmente aí a Thaisa ou Thaisa, desculpa, sempre. Thaisa, mas aqui o pessoal me Thaisa. chama de Thaisa, então tanto faz. Essa dúvida, porque tem que ver de onde o nome veio para saber a pronúncia correta.
Uhum. Mas realmente foi sensacional, galera. Muito obrigado. Alguma última palavra? Algumas últimas Não, dicas? agradeço o tempo, desculpa aí a hora, gente. A diferença de fuso horário é fogo, né? Aí para vocês é tipo hora de almoço. Enfim, e desculpa passar da hora, que já faz 1h30, eu acho que a gente está aqui conversando. Mas é isso, sim, as coisas gerais que eu falo é que as três coisas principais. Se você vê uma vaga que você não preenche todos os requisitos, mas se você acha a vaga legal, aplica, não tenha medo, porque tipo, eu sou a prova viva de que isso não é realmente um requisito, porque eu sabia apenas 2 dos 9 requisitos que tinha na vaga. Outra coisa, em inglês, assim, não espera, se você tá querendo melhorar o inglês, não espera o inglês estar perfeito, assim, tá perfeito, brilhando. Não espera isso, espera. Você sabe conversar, você sabe ter uma conversa, assim, por mais travada que seja, mas você consegue conversar, então beleza. Comece, assim, vai tentando. Você vai tentando, talvez as primeiras entrevistas sejam ruins, e você vai melhorando, assim. Mas, assim, não espera estar num momento perfeito, até porque talvez esse momento não chegue, enfim, você tem que ter o básico, isso é realmente verdade, assim, você sabendo conversar é importante. E outra coisa é que, assim, a gente não é pior do que ninguém, como eu falei, assim, não é por a gente ser brasileira, não ser europeu, que a gente não pode, né? Não é que a gente não tenha capacidade para trabalhar aqui, pelo contrário, a gente é tão bom tecnicamente quanto, ou até melhor, talvez. Então, aí, quem quiser trocar ideia comigo, pode me chamar aí